todos bem-vindos a um programa A Propósito, que hoje tem uma convidada muito especial, a Juliana Calisto, que é psicóloga clínica organizacional, que vai esclarecer muitas dúvidas para a gente a respeito de um mal que vem acontecendo em todos os ambientes de trabalho, que é os transtornos causados pela carga de trabalho excessiva, pelas cobranças, pela ansiedade das pessoas em querer fazer o melhor, em estar sempre se cobrando em ser o melhor. Então, Juliana, seja bem-vinda. Obrigada, Tadeu. Muito bom ter você aqui com a gente. E eu gostaria de já começar perguntando a você a respeito, hoje, quais são os principais transtornos que são causados dentro de um ambiente de trabalho e por que isso está acontecendo tanto? Então, na verdade, o trabalho, ele é muito importante para todos nós, né? Cada um dá um sentido muito próprio para o trabalho. A gente, na verdade, fica mais tempo no trabalho do que em nossas casas, né? Com nossas famílias. E no ambiente de trabalho podem acontecer situações que são gatilho, né? Para favorecer o surgimento ou até potencializar um transtorno mental ou comportamental que já exista. Então, como você falou, né? Excesso de trabalho, sobrecarga, assédio moral, o uso desequilibrado das tecnologias, que vão além até do ambiente de trabalho para as casas, né? Para as nossas casas. A questão das metas, que são difíceis de serem atingidas e podemos dizer que às vezes até inalcançáveis, né? Então, tudo isso pode ser gatilho mesmo para esses distúrbios, esses transtornos. Tem uma síndrome, inclusive, que é a síndrome de burnout, que ela é ligada exatamente ao trabalho, né? É uma síndrome que causa exaustão física e mental, que a causa é a vida profissional. E qual é o sinal que as pessoas demonstram no ambiente de trabalho de assédio moral? Qual é o comportamento? Como é que elas passam a agir no ambiente de trabalho? Quem assedia, quem sofre. Né? Normalmente, essas pessoas se sentem extremamente desmotivadas, né? Isso mexe demais com a autoestima daquele trabalhador. Se sente humilhado mesmo, ofendido, humilhado. Se sente desqualificado, né? Junto à sua equipe, seus colegas, e no fazer de suas atividades. E isso interfere não só na dinâmica do trabalho, mas também na dinâmica da sua vida pessoal. Né? E pode também ser um dos gatilhos para, de repente, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico. Existem muitas situações, e eu que trabalho com estudantes e trabalho também com essa questão de RH, de pessoas que dizem que não conseguem se colocar no mercado de trabalho, mesmo com um histórico muito favorável e muito positivo de histórico profissional. Isso pode ser um sinal de que essa pessoa sofreu lá atrás, na empresa anterior, um assédio moral, de que ela se sentiu muitas vezes humilhada, maltratada, ou ela foi cobrada excessivamente? Pode ser que ela esteja com a autoestima tão baixa, né? Esteja tão se sentindo desqualificada mesmo, que ela não consiga mostrar seu potencial numa entrevista de emprego, numa entrevista para um novo, né? Uma nova atuação para se recolocar. Então, pode interferir sim, uma depressão, um transtorno de ansiedade. Às vezes, eu também trabalho com recursos humanos, né? Às vezes, a gente vai entrevistar um candidato que ele está tão ansioso que ele não consegue mostrar o seu verdadeiro potencial. E a gente olha o currículo e fala, não está batendo que essa pessoa aqui na minha frente não é a mesma que está aqui no papel, né? Então, pode interferir sim. No seu ponto de vista de psicóloga profissional, os testes psicológicos eles devem ser eliminatórios ou não? Eles são uma ferramenta importante. Eu sempre falo que não é a ferramenta principal, né? Mas é uma ferramenta importante, porque através deles a gente consegue ter noção de alguns traços de personalidade, né? Por exemplo, atenção concentrada, raciocínio lógico. Tudo isso, esses testes, produtividade, qualidade no trabalho, esses testes dão alguns indicadores, né? Mas a gente vai, com base nesses testes psicológicos, nessa avaliação, vai entrevistar o candidato, né? Muito provavelmente uma avaliação por competências, para saber se está alinhado com o que a gente vê ali daquele candidato. Então, não tem... as pessoas ficam perguntando o que eu tenho que fazer para passar numa avaliação psicológica. Não existe isso. Né? Não existe nenhum, eu não posso dizer aqui, faça dessa forma, faça de outra. Seja você, né? Seja você. Que aí muitas vezes é aquilo que a gente fala, não, eu vou fazer o teste dessa forma porque ele está buscando esse, talvez não, né? Talvez não é bem assim. E a gente tem que pensar que um perfil, ele tem que estar, por exemplo, um gerente administrativo na empresa A.
não é sempre o mesmo gerente administrativo que a empresa B vai querer. Porque ele tem que estar alinhado com a cultura organizacional, com os valores dessa organização, com a equipe, com o líder, com o gestor dele. Então, não é só o que ele já fez, o que ele já realizou, mas a parte comportamental também. E se está alinhada com o que a empresa espera, com o que a organização espera. Então, não existe realmente nenhum macete, né, que eu possa ensinar aqui. Seja você. Muitas vezes não é falta de potencial, não é uma pessoa que não tem um currículo adequado, né, tecnicamente, conhecimento técnico, nem as habilidades e competências necessárias. São mais mesmo questões psicológicas e psicológicas daquele momento, né? Como eu falei, autoconfiança, autoestima. Então, isso pode interferir muito. Poxa, eu tenho um currículo tão bom, né? Eu tenho uma formação tão boa, eu já estive em grandes empresas, em grandes organizações, e mesmo assim eu não consigo. Será que não é o momento da gente avaliar essas questões, né, emocionais e psicológicas? Procurar uma terapia, se fortalecer emocionalmente, psicologicamente? E além da terapia, tem a questão também do coach, que pode dar uma orientação, né? Pode dar os caminhos para que essa pessoa possa trilhar e descobrir de fato qual é a sua missão e o seu propósito. Quando a gente está alinhado com o nosso propósito, tudo fica mais fácil, né? Tudo flui. Então, os gestores e líderes devem pensar sempre se essa pessoa se o que a gente pensa de plano de carreira para essa pessoa está alinhado com o propósito dela, né? E o coach, ele faz muitas vezes a pessoa ter clareza e consciência disso, porque muitas vezes as pessoas chegam tanto nas organizações como nos consultórios sem essa clareza, sem essa consciência. Qual é o meu propósito? Então, eu acho que o coach, ele ajuda, ele favorece a ter essa clareza, esse conhecimento, essa consciência e também direciona, né? No cenário atual, né, as empresas elas já favorecem esse ritmo acelerado. O que acontece é que as pessoas estão levando esse ritmo para fora das empresas. A gente chega em casa querendo o resultado do marido, do filho, né, da gente, se cobrando isso. Então, isso favorece muito o aumento, né, da ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas. Então, dificulta, claro, que você possa seguir na sua carreira e de repente, né, fazer esse plano de carreira como você deseja, e também dificulta no dia a dia, na sua vida pessoal, né? Você levar esse ritmo que é cobrado da gente o tempo todo, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo para a sua casa e cobrar isso às vezes de uma criança, de um filho, né, que também está na escola, na natação, no inglês, no francês. Eu falo sempre, pesquise, é uma dica que todo mundo já conhece, mas pesquise sobre a empresa que você vai, né, ser entrevistado, participar de um processo seletivo. Conheça muito bem o seu currículo, não coloque nunca no seu currículo nada que você não tenha feito para supervalorizar. Coloque o que você fez de concreto e os resultados, como a gente conversou, né, do que você já, na sua carreira, que você já atingiu. Serenidade e tranquilidade, né? Isso é fundamental. E ter uma boa noite de sono, né? Se alimentar bem, porque quando a gente faz a avaliação psicológica, a gente faz uma avaliação que é do momento. Então, se eu tiver com dor de cabeça, se eu tiver perdido uma noite de sono, se eu não tiver com fome, tudo isso pode sim impactar no resultado dessa avaliação. Olha, Juliana, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que foi fundamental para esclarecer muitas dúvidas. São muitas perguntas que chegam de pessoas querendo saber como se comportar numa entrevista, os principais transtornos. Então, a sua presença aqui foi fundamental e agradeço muito. Seja sempre bem-vinda e as portas estão abertas para você voltar. E quero agradecer a todo mundo que está aí assistindo a gente. A Juliana vai estar disponível também, a gente vai disponibilizar os contatos dela para que vocês possam esclarecer dúvidas. E uma pergunta para a gente refletir, né? A propósito, o que você tem feito da sua vida para que você seja uma pessoa melhor? Então, muito obrigado e até o próximo domingo. Obrigada também.